Pois é. Então, o Marx é o sociólogo que vai dizer que, na verdade, o que tende a impactar na forma como a sociedade se comporta é a economia. Então, percebam que enquanto proposta ou enquanto objetivo de tentar entender o que de fato modela, estrutura o funcionamento de uma sociedade, nesse sentido, Marx não se afasta tanto dos outros pensadores. O que ele objetiva também é compreender aquilo que o Durkheim chamou de consciência coletiva, ou os fatores que orientam, os fatores que impactam na maneira como a gente se comporta. E para isso ele vai desenvolver esse conceito de materialismo histórico dialético. Aqui a gente pode dizer assim, ó, quando Marx fala em materialismo histórico dialético, ele está de alguma forma sendo influenciado e rompendo com o idealismo. O idealismo era uma corrente de pensamento bastante forte na Alemanha da época. Tem pensadores como Hegel como seu grande representante, e o Marx foi um hegeliano durante muito tempo, e isso quer dizer que eles acreditam, né, os idealistas vão partir do pressuposto de que o mundo funciona primordialmente como consequência, como resultado, como, digamos assim, marca das ideias e da cultura. Quando a gente fala num idealista, portanto, eu vou simplificar um pouquinho aqui, um pouquinho demais, quando a gente fala de um idealista, para a gente poder fazer a comparação com Marx, a gente vai gravar assim, ó. O idealista acredita que as ideias têm um poder de transformação sobre o mundo. Então, quando as ideias se transformam, daí o mundo pode se transformar também. Então, as ideias e a cultura são o motor do mundo, são o motor da história. O que o Marx vai responder? O Marx vai responder que, na verdade, as ideias e a cultura, elas não fazem parte do que estrutura a sociedade. As ideias e a cultura são influenciadas por aquilo que realmente estrutura a sociedade, que é a sua base econômica. O Marx foi muito acusado de ser um determinista econômico, por afirmar que o modo de produção e a forma material como a economia está organizada é o que realmente constitui a maior força social e é o que influencia o funcionamento de todos os outros fatores dentro de uma sociedade. Sei que pode parecer um pouco complexo, vamos para o nosso esquema que eu vou tentar facilitar a nossa vida um pouquinho. Olha só, quando a gente fala que pro Marx, né, que o Marx é um materialista, quando a gente fala que o Marx é um materialista, na aula de hoje a gente não vai pegar tanto a questão da dialética, tá? A dialética, a gente teria que remontar ao Hegel, a gente teria que remontar a outros fatores para entender esse princípio da análise da contradição, que é muito característico do Marx. Acho que não existe nenhum texto do Marx que não parta de uma análise contraditória sobre o real, né? E quando eu falo uma análise contraditória, é a compreensão de que nenhum fator existente pode ser analisado sem que se analise também as forças que se confrontam dialeticamente com aquele fator, mas daí iria fugir um pouquinho ao nosso escopo da aula de hoje. Como a gente está focando no conceito principal, na teoria principal de cada pensador, vamos ficar no materialismo histórico, basicamente. Então, quando, né, ele afirma esse materialismo, ele está sendo influenciado de alguma forma pelo idealismo, mas também rompendo com o idealismo. Enquanto o idealismo diz que as ideias e a cultura possuem primazia sobre o real, o Marx vai apostar que a primazia, ou seja, o que existe de mais importante, está no modo de produção junto dos meios de produção
e dos objetos de produção. Ah, senhor, não entendi. Pois é. Sinto muito. Não, tô brincando. Pessoal, quando o Marx fala que a primazia do social está no modo de produção junto dos meios de produção e dos objetos de produção neles relacionados, o que ele está dizendo, na verdade, é que é a economia, em seu caráter material, não abstrato, o que rege o mundo. Ah, como assim? Eu posso falar de economia hoje, né, de uma maneira completamente teórica, a economia enquanto disciplina, por exemplo. Né? E eu posso falar, porque a teoria econômica keynesiana, é a teoria econômica neomalthusiana, é a teoria econômica não sei o que lá. Né? Então eu estaria falando da economia enquanto teoria. Mas aqui, quando Marx diz que o que existe de mais importante numa sociedade é economia em seu caráter material, ele está dizendo que a economia, na forma como as pessoas se relacionam na produção de riqueza. Ele está falando em economia de forma material e cotidiana mesmo. A forma como a sociedade se relaciona com a natureza na busca da produção pela sua própria vida. A ideia de economia para o materialismo não é uma economia no sentido abstrato, teórico e disciplinar. É uma economia no campo da materialidade, que reflete nas relações que os sujeitos estabelecem, né, visando a produção de riqueza, muitas vezes, né, segundo a crítica marxista, uma riqueza que esses indivíduos nem vão aproveitar. E também na forma material, como a sociedade se relaciona com a natureza, transformando essa natureza a partir dos princípios de uma economia que quer a produção de determinados tipos de objetos. Então é claro que é uma teoria densa, mas também a gente pode trabalhar com uma seguinte lógica aqui que eu acho legal. O Marx poderia dizer pra gente, e daí eu vou tentar exemplificar. Exemplificação para a coisa ficar um pouquinho mais simples. O Marx diria que toda sociedade está dividida em dois patamares. Toda sociedade está dividida em estrutura, que também às vezes aparece como infraestrutura, dependendo da tradução que a gente pegar do Marx. E nós temos uma outra parte da sociedade chamada superestrutura. Superestrutura. Eu quero que tu pense que essa infraestrutura aqui constitui a base de uma sociedade, enquanto a superestrutura representa o seu telhado. Claro que não vou nem dizer que eu estou simplificando, porque daí seria de tirar pra palhaço. É óbvio que eu estou simplificando, mas aqui a gente pode dizer assim, ó. Uma sociedade é constituída, segundo Marx, por dois fatores constituintes básicos, que são, por um lado, a infraestrutura, que é a base de uma sociedade, portanto, é aquilo que sustenta a sociedade, o que a sustenta, né? E existe aquilo que é a superestrutura, que é aquilo que é sustentado e contribui para a manutenção da estrutura. E agora que a gente definiu essa exemplificação, eu vou de fato exemplificar, né? Vou tirar um pouquinho da teoria e vamos trazer aí para nós, vamos trazer para uma coisa mais prática, para uma coisa mais palpável. Imagina assim, que a estrutura de uma sociedade é como se fosse a estrutura do prédio, da construção onde tu tá agora. É aquilo que sustenta, é aquilo que mantém em pé, é aquilo que é a base. Isso é a infraestrutura. A superestrutura constitui um patamar, né? Claro que tão importante quanto, porque é parte da sociedade como um todo, mas é um patamar que, em vez de determinar como a sociedade se comporta, vai ser um pouquinho determinado.
Imagina que a base, então, o que mantém uma sociedade em pé é o seu sistema econômico, mas repito, a economia no seu campo de materialidade, não no seu campo teórico e abstrato, né? O que mantém a sociedade em pé, então, é a forma como o seu modo de produção está organizado. E daí o restante, a superestrutura, o telhado, é o restante. É aquilo que não é economia, é aquilo que não é a materialidade econômica. É a cultura, as ideias. É, por exemplo, a política, o Estado, o direito, a justiça, os costumes, a religião. Tu entende a ideia? A economia, que é o fator mais estruturante, é aquilo que vai, de fato, influenciar na maneira como a nossa superestrutura se comporta, na maneira como a nossa superestrutura se organiza. Por isso que numa sociedade capitalista, a nossa cultura é extremamente consumista. Por isso que numa sociedade feudal, a cultura é extremamente religiosa. Por isso que numa cultura escravocrata da antiguidade, a cultura é de elogio ao ócio. O Marx está tentando dizer que o que realmente define o comportamento de uma sociedade, as suas ideias, a sua ideologia, a sua justiça, é quem comanda essa economia material. Quem é que de fato ocupa poder de controle sobre o sistema econômico material atual, que seria o mais criticado pelo Marx, o sistema do capital. É essa classe social que domina o capital, que domina a estrutura, segundo Marx, que vai ter o poder de dominar a superestrutura, as ideias, a ideologia, a religião, a política, o direito e assim por diante. Então, quando a gente fala da política numa sociedade capitalista, se a sociedade é burguesa, vai ser uma política burguesa. Se a gente fala de justiça numa sociedade capitalista, vai ser uma justiça burguesa. Então a ideia é que a estrutura econômica, ela não determina 100%, não é uma lógica clara assim de determinação, mas ela interfere muito na forma como a superestrutura se comporta, que é todo o restante dessa sociedade. Faz sentido para vocês? É por isso que o Marx foi tão acusado de ser um determinista econômico. Mas também ele é bastante defendido dessa acusação. Por quê? Porque olha só o que eu coloquei ali, ó. Aqui tá o ponto de virada. Aqui tá o que não te dizem. Aqui tá o prêmio para quem ficou 1h06. Sabe que quando eu comecei a dar as lives, eu disse, não, as lives vão ter 40 minutos. Vão sim. Então tá. Eu disse que a superestrutura, ela é sustentada pela estrutura, ou seja, a estrutura meio que manda, a estrutura meio que interfere na superestrutura. Só que a superestrutura, ali ó, contribui para a manutenção da estrutura. Numa sociedade em que a estrutura é capitalista, a superestrutura trabalha para manter o capitalismo em vigor. Numa sociedade feudal, a superestrutura contribui para a manutenção do feudalismo. Essa é a lógica. Por isso que a gente não pode falar num determinismo. Porque a gente tem um diálogo, ó, a dialética do Marx. Eu falei que eu não vou falar de dialética hoje, a gente vai ter aula sobre dialética ainda. Mas olha a análise dialética. A gente não pode supor uma influência unilateral da estrutura sobre a superestrutura, porque isso negaria a dialética marxista. A dialética é a análise a partir do pressuposto da contradição como um fator constitutivo da realidade. Então essa contradição envolve uma lógica de tese e antítese, de confronto. Então a gente não tem simplesmente uma estrutura que determina. A superestrutura também influi como uma ferramenta de manutenção da estrutura. E o Marx escreve, se eu não me engano, na ideologia alemã. Porque a ideologia dominante é sempre a ideologia da classe dominante. Ou seja, quem domina a estrutura, domina a superestrutura. E vai utilizar essa superestrutura como forma de se manter no poder, num jogo dialético entre estrutura e superestrutura marxista. Então vamos revisar?
Me diz aí quem acompanhou até agora, o que achou dessa parte sobre o Marx, uma parte que eu considero mais densa, tá?